Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Masters, Entre Drones e Dinossauros, que é também o tema do nosso livro, escrito por 21 autores diferentes. Eu sou Simone Rames, jornalista, e aqui falamos sobre negócios e networking e como tudo isso pode impactar a sua carreira e a sua empresa também. E a cada episódio, um Master especialista é o nosso convidado. E para a estreia, ele, Felipe Oliveira, que é jornalista, também diretor de comunicação de novos negócios digitais da Central Press. Felipe, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, tenho uma honra de participar desse grupo The Networking, o The Masters, e a gente traz aqui muito conteúdo e espero estar à altura dos demais autores desse livro e também dos participantes aqui do podcast. Certamente. Felipe, direto ao assunto, então, nosso tema de hoje Vamos lá. É inteligência artificial e gestão de crise. A gente sabe que leva tempo para uma empresa construir a reputação, mas é assim, rapidinho para perder. Como que a inteligência artificial ela pode atuar nessa área que é tão nova e ao mesmo tempo tão desconhecida que é a inteligência artificial? É importante notar que a construção de imagem e também de reputação é feita com pequenas ações no dia a dia e não com um planejamento a curto prazo, né? Você tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazos para você poder construir essa imagem da empresa de acordo com o que você oferece, seja produto ou serviço, ou de repente a própria marca, né? Uma marca pessoal. Hoje a gente fala muito em marketing pessoal. Então, como marca mesmo, pessoas como marca. Então você precisa ter essa construção dia após dia, com ações e principalmente com atitudes efetivas. Não adianta mais a gente falar uma coisa para as pessoas e não fazer, né? E isso está muito claro e as pessoas percebem. E muitas vezes os próprios colaboradores da empresa cobram da gestão essas ações, né? Então não adianta só falar, precisa fazer. E aí hoje, nesse mundo, né, de digital e principalmente com as inteligências artificiais, a gente tem uma velocidade de informação muito grande. A gente tem uma velocidade de que as pessoas precisam e querem o imediatismo, né? E claro que aí tem uma questão importante de ansiedade também, né? Que a gente pode falar em outro momento. Mas a inteligência artificial pode ajudar nesse momento em que agiliza os processos, agiliza os fluxos, mostra para as pessoas um norte, mas claro, tudo volta ao centro, que são as pessoas. Você falou que os colaboradores cobram e os clientes mais ainda. Quando a gente fala em gestão de crise de uma empresa, qual o impacto que as redes sociais têm como ferramenta para a gente tentar reverter esse arranhão na empresa? É curioso, nós dois trabalhamos em mídia tradicional, né? Rádio, TV. E as redes sociais vieram justamente para que as empresas possam conversar diretamente com o público, né? E isso está estabelecido, as empresas hoje precisam ter presença digital, né? Quem não tem está fora do mercado, não adianta dizer que sobrevive sem ter minimamente ali um Instagram, ou então um YouTube, ou qualquer rede social que queira, e claro, num posicionamento corporativo LinkedIn, né? Então a presença digital é fundamental na sobrevivência hoje, principalmente nesse contato direto com as pessoas. E aí, as redes sociais são canais diretos de comunicação. Então, antigamente, a gente precisava emitir um comunicado para a rádio, para a TV, conquistar um espaço ali no jornal, numa revista. E hoje não. Hoje a gente fala direto com o público. A gente encurtou essa distância. E isso tem benefícios, muito mais benefícios, mas também tem alguns pontos de atenção que as empresas precisam ter justamente nessa cobrança das pessoas, né? Porque as cobranças vêm diretamente e não por terceiros. Isso, porque a rede social, o cliente ele tem voz, ele é ouvido e ele é visto por outros clientes. Então, a opinião dele também conta. Ela pode amenizar ou agravar essa crise. Exatamente. E por isso a gente fala do colchão reputacional. E a gente volta no início, na primeira pergunta, que é você construindo com ações simples, com atividades simples, você conquista, você cria uma conexão com as pessoas, claro, passando um dos pilares que é de responsabilidade social, né? E aí, a partir dessas ações, a pessoa passa a ser um defensor da sua marca, passa a ser um embaixador da sua marca. E ela, sim, vai levar a sua marca para outras pessoas. E claro, quando chegar uma crise, se chegar, a gente sempre espera que não, mas caso se instale uma crise na empresa, você vai ter esses defensores da marca que vão olhar para trás e falar, não, mas a empresa fez determinada ação ou tem uma conduta natural e histórica importante e essa crise vai passar. E aí, claro, na condução da crise, a empresa precisa
necessariamente ser transparente, isso é fundamental, porque as pessoas vão cobrar e percebem internamente e externamente. E também assertiva, tem que resolver o problema, né? Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete, que isso não vai funcionar. Então, as redes sociais auxiliam nesse sentido, mas tem um ponto de atenção importante também. Felipe, você que trabalha hoje com gestão de conteúdo digital de grandes marcas aqui no estado, uma curiosidade. As empresas, de modo geral, elas trabalham nessa prevenção de gestão de crise? Já há um trabalho de cuidado de imagem e não simplesmente correr atrás do prejuízo depois que o problema já está aí, jogado no ventilador e espalhado nas redes sociais? Sim, e essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Você precisa cuidar da imagem da sua empresa, da sua marca, desde o início. Não é só quando chega a crise que você vai procurar uma agência, vai procurar um advogado. Você precisa construir isso ao longo do tempo. Você precisa ter essa visão já no planejamento de gestão. Não é nem só de comunicação, mas de gestão também, né? E claro, grandes empresas hoje com mais porte conseguem montar um comitê de crise, por exemplo, para estudar os pontos, para fazer auditorias internas, para você olhar para possíveis problemas, identificá-los e corrigi-los a tempo antes da crise se instalar. Médias empresas podem fazer também. As pequenas, como podem fazer? Com muita conversa, com muita transparência, principalmente com os seus colaboradores, né? Com as pessoas que estão envolvidas e também, por que não, com o que a gente chama de stakeholders, né? Com qualquer ponto de contato que a empresa tenha, com melhores clientes, com clientes mais antigos, com amigos, vizinhos. Converse com as pessoas, identifique quais são os problemas que podem surgir ou que podem ocasionar uma crise e já atue para corrigir. Não deixe acontecer, né? Evite. E aí, o que acontece na empresa é justamente você cuidar dela dia após dia. Então, você ter ações, atividades e divulgação com transparência, seja nas redes sociais, no próprio site, assessoria de imprensa. Então, hoje você tem um pool de serviços que você pode utilizar para justamente reforçar essa imagem e aí construir esse colchão reputacional. Por que colchão? Porque quanto maior, menor o impacto que você tem. Se ele é fininho, na crise, você impacta muito forte. Mas se o colchão é muito grande, com essas atividades permanentes, você consegue absorver melhor, fazer uma condução mais adequada, uma gestão efetiva e aí superar a crise, claro, com avaliação e análise de dados e resultados. Isso porque a gente sabe que a construção de uma imagem ela leva tempo, né? Mas ela pode ser perdida muito rapidamente, como eu disse lá no início. E como as empresas, acho que você reforçou, a gente sabe que as grandes empresas muitas vezes têm condição de ter esse apoio, de ter bons profissionais, dando esse suporte, essa orientação, esse caminho das pedras na hora de superar uma gestão de crise. Mas eu queria que você retomasse só um pouquinho a questão das pequenas empresas, né? Aquela empresa, aquela pessoa jurídica que está começando e quer traçar esse caminho aí, cuidando da sua imagem e da sua reputação. Mais uma vantagem das mídias sociais. Hoje você tem conteúdos extensos e gratuitos disponíveis em praticamente todas as plataformas. Principalmente no YouTube, né, que a gente tem hoje mais facilidade de procurar ali, assistir a cursos, a palestras. Mas você tem um conteúdo gratuito ali que você pode se deparar, né, que você pode estudar. Claro, livros, tem muita bibliografia sobre o assunto. Tem cursos e vários cursos aí com preços mais acessíveis. Então, a pequena empresa, o pequeno empresário ou a eu-presa, né? Eu costumo comparar que é a pessoa sozinha ali ou autônomo, ela tem essa possibilidade. E, de novo, aí voltar na questão das pequenas empresas, você pode muito bem buscar esses pontos de contato. Então, qual é teu cliente mais antigo, qual é o principal cliente, qual é o teu fornecedor, conversar com essas pessoas buscando feedback construtivo para você atuar ali em possíveis problemas, né? Para evitar justamente essa crise. Porque aí, assim, se você for comparar a pequena empresa com a grande, quem tem mais potencial de crise? Proporcionalmente, a grande. Mas da mesma forma, a grande já construiu o seu colchão reputacional durante muito tempo. Então, o impacto na pequena é maior. Ou seja, no final, acaba dando elas por elas. Porque, assim, a grande tem um colchão reputacional maior e mais suporte e mais investimento, mais pessoas para poder suportar uma crise. Com muito mais velocidade. Sair do buraco muito mais rápido. Exatamente. E o pequeno, nem tanto. Porque o impacto pode ser muito maior. Ele pode quebrar, falir, né? Ou acabar com o próprio negócio. Felipe, no nosso livro sobre Entre Drones e Dinossauros, você tem um capítulo. Isso. Queria que você trouxesse rapidamente para a gente sobre o que você fala.
Eu conduzo justamente essa gestão da crise, como que a gestão da comunicação de crise precisa ser encarada. O primeiro ponto é a prevenção, né? Então, de que maneira você consegue prevenir uma crise, que foi parte do nosso papo aqui, né? De você ter essas atividades diárias, rotineiras, no planejamento, já construindo a imagem e esse colchão reputacional. Eu trago alguns cases, né, de empresas que passaram por crises, e aí eu vou deixar aqui no ar para as pessoas adquirirem o livro e a gente se debruça sobre cases de grande repercussão, inclusive na mídia. E aí é um ponto importante, né? Porque para se chamar de crise, você precisa ter 3 fatores necessariamente. O primeiro é a pressão do tempo, né? Então você precisa dar uma resposta rápida à sociedade. O segundo é que impacte a produção, ou o funcionamento, ou que interrompa seriamente o seu negócio. Então, você precisa ter esses 3 fatores para a gente chamar e se configurar uma crise, né? E aí, no capítulo, eu trago, num ponto final, como as mídias sociais ajudam, né, a construção de imagem para evitar crises e como as inteligências artificiais hoje ajudam as pessoas a desempenhar o seu trabalho. Então, como que a inteligência artificial você pode incluir na sua rotina, né, buscando ali, seja ChatGPT, Midjourney, DALL-E e várias outras inteligências artificiais generativas que você pode incluir na rotina. Claro que ela não vai substituir o ser humano. Isso é um mito. Por quê? Porque você precisa dar um comando, você precisa dar um prompt. Você não vai ter uma inteligência artificial aqui que vai começar a me entrevistar, ou ser entrevistado, ou gravar, ou montar a câmera, testar o áudio do microfone. Você não tem, mas você tem uma pessoa que vai apertar esse botão para as inteligências artificiais fazerem tudo isso funcionar, né? Então, eu acho que esse é um ponto. A gente precisa também ter uma educação da inteligência artificial, né? De saber, de pesquisar. Esse olhar curioso é muito importante, principalmente para quem trabalha com comunicação. Felipe Oliveira, gratidão por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, um profissional que eu admiro já de longa data. Muito obrigada, deixou um gostinho de quero mais, convidando as pessoas para lerem esse livro, que também está sensacional. Que bom. Simone, a recíproca é muito verdadeira, também te admiro muito. Muito bom ter você aqui nesse projeto. E quero só deixar um pensamento final de um escritor que eu gosto muito, o Alvin Toffler, que disse muito apropriadamente que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não vai conseguir aprender, desaprender e reaprender. Então, é isso que a gente faz. Eu, na minha carreira, eu comecei como jornalista, ainda sou jornalista, mas pensando em trabalhar em redação, né, em reportagens de rádio, de TV, e tive que me realfabetizar, porque o marketing digital é praticamente outra língua, né? A gente fala de siglas, a gente tem diversos conceitos novos. Então, essa é uma constante aprendizagem que a gente traz, né, na carreira. E eu acho muito importante que todo mundo faça isso, porque para as futuras gerações eu não sei se elas vão ter apenas uma carreira. Eu imagino que elas tenham bem mais. Certamente. Obrigada, Felipe. Valeu, gente. Até a próxima. Então, esse foi o nosso episódio do podcast The Masters. Espero você na próxima. Tchau, tchau.